Senhoras e senhores, dando seguimento então ao nosso trabalho da manhã, nós queremos agradecer ao Sandro e à Marlise por nos introduzir tão bem nesse tema Carta de Santa Maria. Obrigado, Sandro e Marlise. E para dar continuidade então ao nosso painel, a gente vai falar um pouquinho para vocês o seguinte: nossos painelistas serão chamados aqui na frente, ocuparão os seus lugares e falarão um de cada vez sobre um tema pré-determinado que a gente vai citar depois. E quanto a vocês, assim, prestem muita atenção e se perguntas houverem, dúvidas houverem, vocês guardem para o final, que serão respondidas, se houver tempo. Vamos chamar, então, para compor nossa mesa, o padre Fábio Batistella, o vice-reitor da nossa faculdade paulutina, e doutorando em Roma em Teologia da Família, e também é o nosso assessor arquidiocesano da Pastoral Familiar. Bem-vindo, padre Fábio. Agora eu chamo. Queremos chamar para compor a nossa mesa de painelistas o nosso querido casal Tomé e Rosângela, que fazem parte do primeiro curso da União de Famílias sediadas em Santa Maria. Bem-vindos. Chamamos também uma outra painelista, que é a esposa do João Pedro, a Salete, e esse casal é o casal coordenador da Liga de Famílias da nossa cidade. O esposo, por motivos que fogem à nossa vontade, não está presente. Chamamos agora mais um casal, aliás, meio casal. Chamamos nossos amigos Júlio e Jane, que pertencem ao 6º curso do Instituto de Famílias, sediado em Porto Alegre. A esposa também, por motivo de doença, não pôde estar presente. Bem-vindo, Júlio. Eu também sou Júlio, viu? Mas eu não sou painelista. O painelista é aquele rapaz ali. Então, assim, sem mais delongas, nós vamos dar início ao nosso painel, e os painelistas podem complementar a apresentação, se for de sua vontade. E, em princípio, já passamos a palavra ao nosso querido padre Fábio, que vai falar sobre os ensinamentos da Igreja e a Carta de Santa Maria, no período de 30 minutos. Então, muito obrigado, Júlio e Líria. Saúdo aqui a mesa de honra, os nossos painelistas que já nos são conhecidos e trabalhamos em prol da família. Quero manifestar aqui os parabéns, então, toda a obra de Schenstatt pelos 75 anos, esse jubileu tão importante. E nós, como palutinos, também nos alegramos por fazermos parte desta família. Eu, desde o início, quando entrei no seminário, nós tínhamos o padre Teovino, o padre Aquiles Rubim, e eles já nos ensinaram a termos esse amor, essa devoção à Mãe e Rainha. Aprendemos a cantar Mãe Admirável, a Mãe Peregrina, fazíamos as nossas procissões. E depois do tempo que estivemos no seminário aqui em Santa Maria, sempre tivemos esse contato com as irmãs, com a família de Schenstatt. E agora, como padre, continuamos este trabalho bonito em prol da família. Todos de mãos dadas, lutando pela família. Então nós vamos refletir um pouco sobre o que os documentos da Igreja, o que a Igreja diz sobre a família e a carta do pai fundador, o padre José Kentenich, sobre as famílias. E depois nós vamos fazer a conclusão no final e perceber
a perfeita sintonia dos documentos, aquilo que a igreja quer e aquilo que o padre José Kentridge também sonhou para as famílias, e que as irmãs, os leigos, a Liga e a União de Família, enfim, fazem com tanta maestria, e juntamente com os trabalhos que nós realizamos aqui na Arquidiocese, procuramos fazer com que as famílias sejam cada vez mais um reflexo da Trindade, um reflexo da família de Nazaré, assim como o José Kentridge, o padre José Kentridge nos pediu. Então vamos lá, podemos seguir. Falar sobre família. O sonho, família é um sonho de Deus. O que Deus sonha para nós? Porque nós somos a grande família. Desde o início, Deus já escolheu um povo, fez aliança, fez um matrimônio, e a plenitude dessa união, desse sonho de Deus, foi a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos refletir com muita brevidade sobre desde os fundamentos bíblicos, teológicos e magisteriais, e a carta de Kentridge às famílias. Não se assustem, é muito rápido, são apenas flashes. O que a igreja pensa da família, nós temos que... O assessor pode passar aqui para nós. Então, só para recordar uma frase da Amores Letícia, que eu não vou entrar muito na Amores Letícia, porque depois vai ser aprofundada aqui. A família é um dom e não um problema. E é isso que nós queremos, como cristãos, como famílias de Schenstatt, transmitir para as nossas famílias. Olha, eu já vou falando aquilo que eu vou retomar no final e concluir. Se hoje, e o Papa Francisco também dá todo o apoio para nós, se hoje muitos jovens não estão convencidos, animados pelo valor da família, pelo valor de ter filhos, é porque falta de nós transmitirmos o amor na família. Ninguém dá aquilo que não tem. Então nós precisamos fazer com que os olhos deles brilhem, para que eles sonhem em ser família e em ter família. Então vamos lá, a família sempre é um dom, uma graça divina, faz parte do projeto de Deus. E as fontes bíblicas vão nos mostrar isso, né? Então, o ensinamento da igreja, né, aqui, e o padre José Kentridge, que é o nosso tema, podemos passar. Então, como eu disse, posso ficar aqui? Posso ficar aqui? Muito bem, então os fundamentos bíblicos e os textos que nós usamos quando realizamos o sacramento do matrimônio. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou, lá no livro do Gênesis. Continuando, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, e se tornam uma só carne, se tornam uma família. O que é importante já termos uma chave de leitura para nós? Quando nós falamos em família, para nós cristãos católicos, falar em família quer dizer falar em matrimônio. Para nós família é matrimônio. Seguimos em frente. Deus abençoou e disse, né? Sejam férteis, multipliquem, administrem tudo aquilo que eu criei para vocês. Pode passar. Mas no princípio da criação, continua então agora no Novo Testamento, no Evangelho de São Marcos, como eu disse, nós usamos esses textos quando realizamos os matrimônios. Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, volta então, né, o homem deixa seu pai e sua mãe e unirá sua esposa, se tornarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. E meus irmãos e minhas irmãs, família de Schenstatt, aonde que nós vemos a concretude da promessa de Deus, lá do Gênesis, no Novo Testamento e agora, uma só carne. Aonde que está a concretização? A uma só carne é a resposta de Deus nos filhos. Porque o filho tem o narizinho da mãe, a testinha do pai, a orelhinha de um, a
a sobrancelha de outra, é a perfeita união do casal, uma só carne. Quando vocês querem se encher de sentido para a vida, para a nossa missão de família, olhem para o rostinho de uma criança. Olhem para o rosto de uma criança, ali está o plano de Deus, ali está o projeto de Deus. Ser família do céu aqui na terra. Ser família cristã, ser família shenstatiana. Seguimos. Então, a voz do magistério, sempre partindo dos fundamentos bíblicos. Agora, o que diz a igreja? Os documentos, as cartas, as encíclicas. Seguimos. Então, aqui é uma citação do Catecismo da Igreja Católica. A vocação para o matrimônio está inscrita na própria natureza do homem e da mulher. Vejam, desde a origem, na nossa natureza, está inscrito no nosso DNA. Conforme saíram das mãos do Criador. Porque o nosso Criador, meus irmãos, é família. O nosso Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Tem o Pai, tem o Filho e tem o amor, que é o Espírito Santo, a essência de toda a família. Por isso, desde a criação, nós somos chamados a ser família. Deus que criou o ser humano por amor, esse Deus que cria o ser humano por amor, também o chama a ser por amor, a viver a sua vocação fundamental e inata do ser humano, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Onde está o fundamento? Por que nós nos damos em casamento? Por que nós vivemos em família? Porque o nosso Deus é família, o nosso Deus é amor, e o amor não consegue ficar só para si. O amor, ele transborda, ele gera vida. Por isso, multipliquem-se, sejam fecundos. Continuando a citação então do catecismo, vai dizer assim, ó: tendo-os criado homem e mulher, seu amor mútuo se torna uma imagem do amor absoluto e indefectível de Deus pelo homem. Este amor é bom, muito bom aos olhos do Criador. Este amor abençoado por Deus é destinado a ser fecundo e a realizar-se na obra comum de preservação da criação. Deus o abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Casais, vocês participam de modo especial e singular da criação de Deus, gerando vida. Nós celibatários, padres, as irmãs, os leigos celibatários, nós vivemos a nossa vocação e procuramos viver com plenitude também. É um dom, é uma graça de Deus. Mas a família é a que transborda o amor de Deus através da geração dos filhos. Se eu não tivesse um pai e uma mãe, não tivesse uma família, eu não estaria aqui. Nós devemos tudo à nossa família. Então isso nos disse o catecismo. Vamos dando mais um passo no que nos diz a igreja. No cânon de direito canônico, então o que diz lá? O pacto matrimonial pelo qual o homem e a mulher constituem o consórcio por toda a vida. Aí já entra a teologia, já entra o direito canônico. O que é o matrimônio? É um pacto por toda a vida, por sua índole natural. Por que natural? Porque vem de Deus, da natureza humana, da natureza do Criador. E ordenado ao bem dos cônjuges, primeiro a santificação do casal, o bem dos cônjuges, e depois a prole, a criação. Os filhos, entre batizados, foi por Cristo elevado a sacramento. Por isso, a união de dois batizados é sacramento do matrimônio, é graça de Deus. Portanto, entre batizados não pode haver contrato matrimonial válido que não seja por si mesmo sacramento. Então, Jesus eleva o nosso batismo, a nossa filiação ao sacramento do matrimônio. Passamos. O catecismo aprofunda ainda mais. A comunidade conjugal assenta sobre o consentimento dos esposos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, qual que é a matéria do matrimônio? Vocês que são casados, qual é a matéria e qual é a forma?
Vamos lá, no batismo, qual que é a matéria do batismo? É a água. Qual que é a forma quando o padre diz, eu te batizo? Qual que é a matéria do matrimônio? É você, mulher, é você, homem. É você, esposa, é você, esposa. Qual que é a forma? É o consentimento, eu te aceito, eu te recebo. Veja que bênção, que graça. É o sacramento da carne, é o sacramento que se assemelha à Eucaristia, porque Jesus se dá na Eucaristia, se dá à sua esposa, se dá à igreja. Vejam a riqueza e a grandeza do sacramento do matrimônio e da família. E aí estabelece então os membros de uma família essa responsabilidade primordial, que é o sacramento, que é a família. Seguimos? Então o catecismo vai dizer de novo, o homem e a mulher unidos em matrimônio formam os seus filhos em uma família. Esta disposição precede todo e qualquer reconhecimento por parte da autoridade pública e impõe-se a ela. Deverá ser considerada como a referência normal em função da qual são apreciadas as diversas formas de parentesco. A família é a base da sociedade, da igreja e daquilo que nós temos de mais sagrado. Pode passar? Então, tem mais uma citação do catecismo, nós vamos passando, porque já tivemos boas informações, vamos em frente, vamos passar essa citação. A família cristã, vejam que graças a Deus esta imagem, este exemplo de família, e eu no final quero falar disso, mas eu tive o privilégio, aí falando da conexão, da sintonia, daquilo que queria o padre José Quentes, das famílias e aquilo que quer a igreja. Eu tive o privilégio de ir na casa da Michele, do André e da Maria Esther. E quando eu cheguei na casa deles, eu me senti no Santuário Tabor. Quando a gente entra já tem um santuário, uma imagem da mãe, um lugar de honra para a mãe. Depois, a sala, o ambiente das refeições, e aí a Maria Esther, os pais me convidaram, fomos juntos, vamos ver o quarto da Maria Esther. Lá no quarto dela, uma menina de uns 4, 5 anos, 6, 4, tinha também um lindo santuário. Então, meus irmãos, quando nós levamos a mãe para dentro da nossa casa, damos um lugar de honra para ela, a nossa casa se torna um verdadeiro santuário, um verdadeiro lugar de oração, um verdadeiro lugar da presença de Maria. Onde está a mãe, também está o Filho. Onde está a mãe, está o Filho, está o Espírito Santo, está a Trindade, está a família. Mas vamos dando passos, eu já fui adiantando algumas conclusões para nós percebermos a comunhão do Padre José Quentes com a igreja. Então, a família cristã. A família cristã, segundo o catecismo, constitui a revelação e uma realização específica de comunhão eclesial. Por esse motivo, há de ser designada como uma igreja doméstica. Se nós não formos igreja doméstica, dificilmente nós vamos ser um sinal de Deus na sociedade, na igreja e no mundo. Então, família, seja uma igreja doméstica. Pode falar para quem está do seu lado aí, diga, seja uma igreja doméstica. Você e a sua família, sejam uma igreja doméstica. Vamos seguir em frente. Eu não vou passar das 9h30, viu, Júlio? Prometo. O Encontro Mundial das Famílias. Aí nós vamos ouvir a voz dos nossos 3 papas, o João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. Então, no Encontro Mundial das Famílias, o Papa João Paulo II, que tanto motivou e trabalhou durante o seu longo pontificado pelas famílias, o que ele disse? O que ele vai dizer? Consciente de que o matrimônio e a família constituem um dos bens mais preciosos da humanidade, a igreja quer fazer chegar a sua voz e oferecer a sua ajuda a quem, conhecendo o valor do matrimônio e da família, procura vivê-lo fielmente
gente toma água, daí a palavra sai molhada. Então, meus irmãos, olha a preocupação do Papa João Paulo II. Para aqueles que já têm a família como um valor e procuram vivê-lo, vamos continuar. Mas aqueles a quem incerto e ansioso, pode passar, anda à procura da verdade e a quem está impedido de viver livremente o próprio projeto familiar. Sustentando os primeiros, aqueles que já estão caminhando, mas iluminando os segundos, aqueles que estão não tão conscientes e fortes, ajudando os outros. A igreja oferece o seu serviço a cada homem e mulher interessados nos caminhos do matrimônio e da família. Então vamos sustentar, fortalecer aqueles que já estão firmes e vamos animar, vamos atrair. A nossa igreja é uma igreja da atração. Se nós não estamos atraindo os jovens, se nós não estamos atraindo os jovens para o sacramento do matrimônio, para terem filhos, alguma coisa não está certa. Seguimos. Então isso estava na Familiares Consórcio do João Paulo II. Bento XVI, no Congresso Internacional, ele vai dizer, seguimos, o matrimônio e a família estão arraigados no âmago mais íntimo da verdade do homem e sobre o seu destino. Vejam, todos eles retomam a Bíblia. É da nossa natureza, meus irmãos e minhas irmãs, ser família, estar em família. Por isso que se está acontecendo um desinteresse, o Padre José Quente vai dizer um desenraizamento dos valores mais sólidos. É porque está acontecendo algum problema. E eu não vou entrar aqui porque nós já sabemos quais são os problemas. Mas nós queremos nos focar na resolução dos problemas. Não é verdade? Vamos em frente. Aí o Papa continua falando da diferença sexual, a importância do homem, da mulher, que não é só o biológico, mas tem um significado, porque eu amo através do meu corpo, através do meu jeito de ser. E aí eu sou chamado a ser fecundo com tudo aquilo que eu sou, na minha integralidade, como homem, como mulher que somos nós, filhos e filhas de Deus. Vamos seguir então. O Papa vai dizer, vamos ler juntos essas três frases, com força. Família é onde primeiro se respira o amor de Deus. A família é o principal patrimônio da humanidade. Não há futuro para a humanidade sem a família. Nosso grandioso e emérito Papa Bento XVI. Temos consciência desse dom e dessa graça. Seguimos? Aí ele vai continuar dizendo aquilo que ele já disse, da importância de sermos o futuro da humanidade, uma igreja doméstica e santuário da vida. Seguimos? Então, é aquilo que o Papa dizia, vamos passar. O que o Papa Francisco nos ajuda a refletir e continua o pensamento dos papas antecessores? Olha que linda essa imagem, o Papa que abençoa e está tão próximo das famílias. Então, na missa de encerramento, ele vai dizer, vamos ler juntos, a família é o lugar do encontro, da partilha, da saída de si mesmo, para acolher o outro e estar junto dele. É o primeiro lugar onde se aprende a amar. Alguém tem dúvida aqui disso? Não. Então, seguimos em frente. A nossa carta às famílias, também completando os seus 75 anos, do Padre José Quente, de uma riqueza e de uma preciosidade que vocês já conhecem, já rezam há tanto tempo. O que nos diz o Padre José Quente? Olha só, a época de hoje, no entanto, tem impele em toda parte a um desenraizamento global de todos os âmbitos da vida, manifesta os seus efeitos devastadores sobretudo no santuário da família. Veja, esse desenraizamento, eu gostei muito dessa palavra que sublinhei. E se nós não nos cuidarmos, nós nos desenraizamos, perdemos as nossas raízes. E quando uma árvore perde as suas raízes, o que acontece? Quando um cristão perde as suas raízes, morre, seca. E
e assim por diante. E aí, o Padre José Quinteres nos ajuda a refletir, vai nos dando as respostas, eu já estou quase terminando. Olha só, nós lemos isso, ó, se a Mãe de Deus quer formar e configurar, a partir de Schenstatt, uma nova sociedade humana e um novo tipo de personalidade, deve necessariamente concentrar todo o poder da graça na criação e multiplicação de famílias schenstattianas, famílias enraizadas. Enraizadas aonde? Em Cristo, no Evangelho, na família, nos filhos. Seguimos? Então, o Padre José Quinteres se interrogou, por que Jesus ficou 30 anos no seu ministério oculto, vivendo em casa, na família? Por que aconteceu isso? A resposta está clara. O que Jesus diz? Eu faço sempre o que agrada ao Pai. Assim a pergunta é redirecionada, endereçada ao Pai. Conhecemos a resposta. O Pai queria assegurar de modo inequívoco a bênção incomensurável que dimana de autênticas famílias. Formar as famílias, formar o cristão, formar o discípulo missionário. E aí o Padre José Quinteres, era um homem de profunda oração, rezava e ele queria que a Mãe de Deus, através dela que nós recebêssemos o Espírito Santo. Para quê? Vamos ver o primeiro, para quê? Para compreender a grande importância da nova tarefa de vida que escolheram e assumiram livremente. A moral familiar que os papas estabeleceram nas suas encíclicas. O que mais que o Padre José Quinteres queria de nós? Seguimos? Elaborar uma espécie de pedagogia familiar eficaz, perenizar em costumes familiares comprovados e plenos de alma, tornarem-se reservatórios, onde os ramos de todo o movimento são constantemente alimentados e renovados. Se a nossa família for um reservatório, nós daremos frutos. Nós seremos um ramo verde. Se nós, como diz o profeta Isaías, se a árvore está plantada próximo ao rio, ela permanece verde e produz frutos. Eu acho que já estou terminando, né? Ah, não, olha. E o que o Padre José Quinteres, mas agora está terminando. O que ele queria? Um milagre de Pentecostes, que nós tivéssemos uma grande transformação. E aí aquilo que nós já sabemos. Deem um lugar de honra à Mãe de Deus em seus lares. Seremos uma terra santa de famílias e santos membros das famílias. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vejam a perfeita coerência daquilo que pede o Padre José Quinteres, daquilo que pede a igreja, daquilo que é a nossa natureza. Ninguém foge da sua natureza, porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. O Criador é família. E quando nós estamos cheios do Criador, cheios do Espírito de Deus, por intercessão da Mãe, a primeira discípula, a primeira missionária, a primeira cristã, que foi cheia do Espírito de Deus, nós não seremos outra coisa a não ser células vivas da sociedade, santuário de vida, aonde as graças de Deus transbordam, aonde os ramos se sustentam e levam a vida aonde estiver. Amém? Amém. 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 Que maravilha! Então agradecemos ao Padre Fábio por essa brilhante reflexão, onde nos coloca dentro dos documentos da igreja e dentro da Carta de Santa Maria. Mais uma vez, obrigado, Padre Fábio. E de imediato passamos a palavra ao nosso casal Tomé e Rosângela para refletir sobre o ideal
da família na carta de Santa Maria, em breves 20 minutos. Obrigado, Júlio. Bom dia a todos. A grande maioria não cumprimentamos aqui, então, nosso bom dia. É uma honra muito grande estar aqui com colegas do painel extremamente qualificados, né? E a nossa palestra vai ficar facilitada porque, tanto na oração inicial como o Padre Fábio, já nos adiantaram, né, alguns aspectos. Vamos ficar do outro lado lá, então. Eu vou ajudar a Rosângela aqui na apresentação. E coube para nós aqui, então, tratar do ideal da família na Carta de Santa Maria. Nós pertencemos à União de Famílias de Xanxta. Se uma pessoa sozinha já é difícil deixar que a graça domine sobre si, parece quase impossível constituir uma família segundo o modelo da Santíssima Trindade da Sagrada Família de Nazaré. Sempre foi assim. Nosso pai fundador, o Padre Quente, já afirma isso, né, na Carta de Santa Maria. E todos nós sabemos, né, como é ainda mais no mundo de hoje, com as exigências cada mais peculiares de cada pessoa, em função, né, de todo o contexto que vivemos, essa dificuldade é forte, né? Se a Mãe de Deus quer configurar a partir de Xanxta uma nova sociedade humana e um novo tipo de personalidade, deve necessariamente concentrar todo o poder da graça na criação e multiplicação de sólidas famílias. Xanxtianos entendem-se aqui como católicos, que mais do que tudo, Xanxta, né, significa ser católico, viver a Igreja Católica, defender a Igreja Católica. Já na oração da manhã fomos contemplados, e está aqui de novo, porque talvez tenhamos que repetir um pouquinho, né, a reflexão sobre esses versos, né? E então nosso pai já falou lá: teu santuário é nosso Nazaré, onde o sol de Cristo irradia seu calor, com sua luz clara e transparente, forma a santa história da família, desperta silenciosa e forte santidade da vida diária na feliz união familiar. Muito bonito assim, né? Logicamente que a gente sabe que a vida de família tem esses momentos também, mas muitas vezes a custa de muito sacrifício interior, muitas tensões, reflexões, orações, né, para chegar nesses momentos de feliz união familiar. Em Nazaré, para os tempos sem abrigo, Deus quer trazer salvação às famílias e benigno conceder santidade da vida diária, onde muitos se consagram à obra de Xanxta e à Igreja. Assim. Então, para os sem abrigo que a humanidade viveu e vive, né, lá em Nazaré, o próprio Cristo, junto com Maria e José, seus pais, viveu, né, essa graça, essa santidade da vida diária. E a gente vai ver mais adiante com alguns textos, né, como algumas reflexões, e podemos comparar hoje com as condições que temos hoje, com as condições que tinham naquela época, né, a santidade que eles viveram dentro de uma limitação humana e material muito grande. Então, a família de Nazaré, podemos afirmar que é o ideal terreno da família. A Santíssima Trindade é o ideal eterno da família. Então, declara essas questões também, né? Mas como? Maria foi a Virgem Imaculada, Jesus é o Filho de Deus e São José é o mais santo dos homens. Imagina o desafio para famílias no mundo de hoje, né, termos essa família, né, histórica, né, e eterna, como o ideal terreno da família. E então, nós, quem somos? É possível ter a Sagrada Família como ideal para a nossa família dos dias de hoje? Muitas vezes nós vamos dizer, mas Maria, né, como já vimos aqui, a Mãe de Deus, Jesus, o Filho de Deus, São José, o mais santo dos homens, e nós tomamos como nosso ideal, não fica muito distante, né? Deus falou diretamente com todos eles, com José através de sonho, com Maria, né, através do anjo Gabriel, o próprio Jesus sendo Filho de Deus, e a consciência que ele certamente tinha, mesmo sendo homem, foi, né, crescendo e em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Esse é o desafio que o fundador nos coloca, o Padre Quente, e a Igreja nos coloca hoje também. Mais do que tudo, até porque, como já vimos, né, a Igreja é o maior tesouro da humanidade,
né? É o tesouro da igreja, é o tesouro pensado por Deus próprio. Então tudo foi maravilhoso, incrível na vida deles, como já falamos, sabemos que não, né? Eles tiveram dificuldades talvez mais duras que qualquer um de nós já tenha tido aqui, até durante a sua vida, né? Então aqui essa imagem bonita, temos uma ideia, o menino Jesus com José e Maria. E, logicamente, que José e Maria, noivos, tinham seus planos de família, né? E aí Deus próprio intervém nos seus planos, através do quê? Da anunciação a Maria. E José pensa em abandonar Maria, está escrito na Sagrada Escritura, em segredo, secretamente no seu coração, ele pensou em abandonar. Se está escrito lá, certamente ele não falou para alguns dos evangelistas, mas certamente para Maria ele falou, né? E ela que ajudou Lucas a escrever um dos evangelhos. Então está narrado, está escrito para nós sabermos, né? Então Maria sai de Nazaré para servir a Isabel, a sua prima, já grávida em idade avançada, né? E atravessa as montanhas. Será que sozinha, naquela época, com todas as dificuldades de segurança, de condições mesmo de chegar lá, água, alimentação, a distância, né, a dificuldade, não tinha os caminhos, nem as patrolas que nós temos já uns 100 e poucos anos que raspavam os estrados, não tinha naquela época, era tudo a caminhos feitos no meio das pedras e tudo mais, né? Então não, certamente José a levou, né? Estava com ela. Lá então ela serve por 3 meses a sua prima, até que João Batista nasceu. E aí, claro, um pouquinho de texto meio grande para nós vermos aqui, né? Mas Jesus, então, nasce em Belém, numa gruta, né? Num estábulo de animais. Fala em gruta, ele está na gruta, o presépio e tudo mais, mas num estábulo de animais muito mais precário dos que temos hoje. Talvez vemos alguns parecidos por aí. Longe de sua casa, não tem berço e sua mãe também não tem uma cama. É frio e o enrola nos cobertores, em cobertas que trouxeram sua viagem, né? Montados num jumento, até Belém. Ali contempla o menino Deus, os anjos, os pastores, os reis magos. Vão a Jerusalém apresentá-lo no templo e ouvem a profecia desse mel. Depois fogem para o Egito, a pé e no lombo do burro, com um recém-nascido, centenas de quilômetros, até pesquisamos ao redor de 450 quilômetros, para termos uma ideia, 1,5 ida a Porto Alegre, por exemplo, imagina por estradinhas de chão, né, com um burrinho e um menino recém-nascido. Então, José conduz e protege a sua família num caminho muito perigoso. Providencia alimento, concede casa, trabalho e respeito. Num país distante, após um período, voltam então a Nazaré. E aí segue a vida, né? Jesus crescendo, aprendendo a profissão do pai, seguindo o seu trabalho. O perigo, aquele perigo inicial já tinha passado, né? E lá vivem como uma família pobre e digna. José e Jesus trabalham como marceneiros, Maria cozinha, limpa, fia, são nascidos e fiéis na vida de oração, na presença do templo, respeitam as leis dos judeus, seu povo, a sua religião, nada de extraordinário, mas o próprio Deus Todo-Poderoso ali está. Com certeza Jesus tinha consciência. Então, uma vida, né, simples, oculta e serena, fizeram, cumpriram o fiel cumprimento do dever de seu estado, pai, mãe, esposa, filho, sob o olhar de Deus, na oração e na humildade, atmosfera de pureza e imensa alegria no olhar, o próprio Deus morando ali com eles, crescendo em estatura e graça. Vivem a sua verdade e em liberdade escolhem fazer a vontade de Deus, é aceitar com alegria o sofrimento que situações difíceis ou humanamente muito difíceis se apresentaram. Então, o que é a santidade nessa vida tão simples, oculta e serena? Né? Jesus vive 30 anos na casa de Nazaré e somente 3 anos na vida pública após. Ali, nas atividades ordinárias da vida, cultivou a fidelidade para as grandes ações que viria a fazer. Antes de sair para iluminar os outros, acendeu em si e em seus pais o fogo do amor ao Deus da vida.
Jesus só era conhecido em Nazaré por 30 anos. Depois, tão longe dos aplausos, né? Estudo antes, longe dos aplausos, vivendo a perfeita vida de humildade. Né? Então, o que é a santidade nessa vida tão simples, oculta e serena? Jesus consagrou e divinizou a humanidade que a subiu, mas também a obscuridade, a discrição, o trabalho, a pobreza e a obediência de sua condição. Viveu isso muito a sério. Vou passar agora para a Rosângela, então, da sequência. Bom, então nós vimos que não é tão difícil, né? Apesar de ser muito difícil, viver como a família de Nazaré. Mas ele é um ideal acessível a todos. Por quê? Porque nós podemos viver no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, tá? Os valores que eles viveram. E é isso que o Padre Kentet nos convida. Tá? Então, como viver e formar essa família autenticamente católica? Né? O Padre Kentet fala muito nisso, uma santa ilha. Nós podemos viver isso vivendo o ideal do matrimônio católico, né? Que, para simplificar, a gente pode dizer que ele está expresso nos 3 sims que nós nos demos no altar diante de Deus. Tá? Como para repetir um pouquinho, né, do que o Padre Fábio também fundamentou já teologicamente. Né? Primeiro sim, foi o sim à indissolubilidade. Né? É por toda a vida que o fazeis, por toda a vida. Numa sociedade, né, líquida, descartável, biodegradável, em que tudo passa, em que tudo é tão rápido, a gente promete que vamos ser juntos e vamos juntos ao céu por toda a vida. O segundo sim, a fidelidade. Prometeis ser fiéis na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. É muito fácil ser fiel na saúde e na doença, e na tristeza. E quando o outro adoece, e quando a gente envelhece, né? Amando e se respeitando todos os dias da sua vida. A gente sabe quanto é difícil, às vezes, todos os dias, né? Hoje não, né, também, hoje não vou te respeitar. Né? A minha mãe dizia um termo assim que eu ficou, né? Minha mãe, na sua simplicidade, ela dizia assim, amar e casar é comer um saco de sal juntos, né? E aí a gente pensa assim, um saco de sal, né? Porque às vezes ele é amargo, né? E a gente sabe que essa fidelidade no dia a dia, ela é difícil, mas a gente tem que todos os dias acordar e querer ser fiel. E o sim à abertura à vida, né? Aquela perguntinha, né? Aceitais de bom grado os filhos que Deus nos enviar, e os educareis na fé católica. Aceitamos. E também os que Deus não nos enviar. Às vezes é isso. Ou o que eles nos tiraram. Essa abertura à vida compreende tudo isso. Nós tivemos a graça de ter 6 filhos. E não perdemos nenhum até agora. Nossos filhos já perderam filhos em gestação, filha por nascer. Quantos de nós já perderam seus filhos também? Isso também é abertura à vida. É a abertura à vida que Deus nos pede, ao plano de Deus para nós. Mas quantos de hoje, né, padre, já casam pensando em não ter filhos? Em não ter filhos, né? E a gente lembra quando uma das primeiras coisas que nós conversamos, né, Tomé? Quando ele me pediu em namoro, a gente já pediu, já se preocupou, nossa, caso contigo, esse casamento natural. Incrível, eu também. Né? E quantos filhos nós vamos ter? Aí ele disse 8, eu disse 4. Bom, ficamos nos 6. Né? Mas foram os que Deus previu. A gente não tem os filhos que a gente quer. A gente tem os que Deus nos manda. Se a gente estiver aberto a eles. Né? E desde quando que a gente vive isso? A gente pode viver isso desde o namoro. É o ideal. A gente também pode decidir a realmente dar esse sim no momento do matrimônio. Ou também, depois de alguns anos de casados.
Porque talvez não tivéssemos consciência de que era esses 3 sims que nós estávamos dando. Ou aconteceu desde uma conversão. Nós conhecemos um casal, uma família linda que agora está grávida do 6º filho, né? Eles perderam, e eles se converteram e casaram depois do 4º filho. E agora eles entendem e vivem a abertura à vida de uma maneira exemplar. Ou desde agora, quem sabe alguém se decide, a partir de hoje, a viver esses 3 sims. Sempre é tempo de nós vivermos o ideal do matrimônio católico. Sempre é tempo. E chance tem lugar para todos. Então podemos nos perguntar onde Deus nos encontrou e nos conduziu até aqui. Aonde Ele nos encontrou? No início da caminhada, no meio, quase no fim. Mas Ele nos encontrou e nos chamou como famílias, como mãe, como pai. Às vezes eu não tenho a graça de trazer o meu esposo, mas eu caminho e quero construir com ele o ideal do matrimônio. Então, gente, nós vamos construindo a história sagrada da nossa família, porque o nosso matrimônio foi elevado a sacramento. Por isso, a nossa história é uma história sagrada, que começa no namoro e constrói a base no qual a família vai se desenvolver e crescer. E que base é essa? Qual é o ideal da família? Né? São os valores que nós elegemos para viver e cultivar. Esse é o ideal da família. Que valores nós escolhemos? O amor é o fundamental. É o primeiro. O amor que se contrapõe hoje a tudo o quê? Ao egoísmo, que é tão propagandeado, né? O narcisismo, eu sou o centro do universo, né? Aí a gente diz para as crianças, a criança é extremamente narcisista, ela só se enxerga a si mesma. Ela só olha para o próprio umbigo. Mas até quando nós vamos continuar assim? Tem gente que está aos 30, 40, 50, 60, continua só olhando para o próprio umbigo. Só para si, e acha que o mundo todo gira em torno a si. E que tudo que falam ou que fazem se relaciona a si mesmo. Não é assim. Não é assim. Esse é o pensar narcisista só da criança, né? Ou pensarmos na autossatisfação dentro da família, se cada um só quer satisfazer a si mesmo. Não existe família, não existe amor, porque não tem troca. Né? Um eu enorme, eu. Em contraposição a isso, nosso Pai nos fala que se suportam em alegria sacrificial. Muitas vezes o amor vai se manifestar naquilo que São Paulo já nos dizia: suportai-vos uns aos outros. Né? A pureza e castidade, um ambiente de pureza e castidade na nossa casa. Em contraposição à sensualidade, pornografia, palavrões, falta de decoro no vestir. Cultivamos um ambiente de pureza? Como nossos filhos depois vão viver a pureza, a castidade pré-matrimonial, se o nosso ambiente não é de pureza? A alegria é uma grande virtude, né? A alegria nasce do quê? A alegria nasce da gratidão, da serenidade, de conformar-se com o que temos. Se estamos sempre querendo mais, invejando os outros, como vamos ser verdadeiramente alegres? Né? A alegria vem da bondade, do serviço, de servir ao outro, de estar a serviço do outro. E também a alegria no sofrimento. Se somos sempre alegres, mas ficamos muito tristes, deprimidos, nos acabamos quando tem algum sofrimento, é porque não cultivamos a verdadeira alegria. Né? A liberdade e a verdade. As nossas famílias e nós precisamos estar no mundo sem ser do mundo. Isso é do nosso Pai. Estar no mundo. Nós não podemos nos isolar. Nós não somos uma seita. Nós estamos no meio do mundo e precisamos ir para o meio do mundo. Mas nós não precisamos ser do mundo. Então nós temos que nos perguntar: a minha família é do mundo ou ela está no mundo?
E uma consciência de luta também, né? Por que nós temos que lutar? Porque nós temos que lutar contra nós mesmos, né? Nós somos tão pequenos. Tão pequenos. Mas Deus escolhe os fracos. Né? Então, acho que é por isso que a gente está aqui, né, também. Então, assim, Deus escolhe os fracos como instrumentos. E a gente vai mostrar algumas coisas para vocês, da nossa família. Não porque nós somos melhores que vocês. Não, é porque Ele escolhe os fracos. E presenteia de muitos dons os fracos. E também uma consciência de vitoriosidade total. Por quê? Porque nós somos súditos de uma rainha. E a nossa rainha vence e ela esmaga a cabeça do demônio. Súditos da rainha e vencedora 3 vezes admirável. Isso também são os valores que estão no hino da minha terra, no Rumo ao Céu, de 600 a 605. E esses valores que a gente tenta viver em família podem ou não se concretizar. Mas a gente tem que acreditar na intercessão da mãe, rainha educadora, que nos dá muito mais que nós ousamos pedir. Muito mais. Bom, aí está a prova de que ela dá muito mais do que nós ousamos pedir, né? Então, nós casamos em Porto Alegre, né? E depois logo fomos ao santuário. E aí depois nós tivemos a graça, né? Nós já temos 5 filhos casados. E 4 deles, que aqui estão, também vieram se consagrar no Santuário Tabor depois do casamento. O nosso 5º filho casou em Novo Hamburgo, a noiva dele era de lá. Então, foi só com a foto na frente do santuário. Né? Isso é uma graça muito grande. Né? Mas essa graça, ela tem um fundamento. Né? E esse fundamento também começou no Santuário Lar. Né? Então, nessa foto, o nosso Santuário Lar começou no dia do nosso casamento. Aí tem essas crianças, são as nossas aias, né? Já era um monte de criança, a gente só podia ter um monte de criança depois, né? Então, nós sempre amamos muito as crianças, continuamos amando. E aqui estão 10 dos nossos netos, né? Nós temos 11, com o 12º a caminho. Então, Deus foi muito bom conosco. Né? E ali, quando o padre falou na igreja doméstica, a gente, né, casualmente tinha escolhido essa foto do padre Júnior, celebrou a missa nos nossos 35 anos de casado, que foi esse ano. E que é a mesma idade do nosso santuário lar da unidade, 35 anos. Né? Então, a gente levou a sério esse pedido do Padre Kennedy de levar a imagem da Mãe de Deus para os nossos lares. Porque ela vai nos cumular de todas as graças. Né? E os nossos filhos são católicos, são abertos à vida, não porque nós somos melhores, mas porque a Mãe de Deus é maravilhosa. Ela nos deu muito, muito mais. Né? Então, o Padre Kennedy nos pede, né? Formem santas ilhas de famílias de Schanstatt, que se unam sempre mais entre elas numa obra de famílias comum. Mas como viver isoladamente o ideal de ser uma família católica? É impossível? É muito difícil? Sim, é muito difícil. Estamos acabando. Então, nós precisamos viver em comunidades de famílias que aspirem ao mesmo ideal. Nós vivemos aqui a Liga de Famílias, a União de Famílias, o Instituto de Famílias. Um lugar onde nossos filhos possam conviver e viver um ambiente semelhante ao que cultivamos nos nossos lares. Aonde os nossos filhos podem ir? Aonde nossos filhos podem frequentar? Nós temos que formar pequenas ilhas. Tá? Onde um lugar onde queiramos ser melhores, onde tenhamos bons exemplos, onde encontramos um caminho seguro e possamos crescer e envelhecer juntos, buscando a salvação de nossas famílias. Aqui, então, a União de Famílias, né, em Santa Maria, que é a nossa comunidade. É o lugar onde a gente escolheu, desde 2 meses, 3 meses depois do nosso matrimônio, nós entramos no primeiro curso da União de Famílias, e aqui estão as famílias, então, que se reúnem aqui em Santa Maria, tendo algumas que não são daqui, né, de Porto Alegre e também de Santa Cruz do Sul. Bom, Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é.
Essa é uma foto da nossa família, como vocês podem ver, é impossível a gente tirar uma foto com todos os componentes, né, olhando para a câmera, coisa assim. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, né? A gente está muito longe da perfeição. Então a foto é assim, meio bagunçada, um olhando para cá, um olhando para lá. E a gente gostaria só de convidar vocês então a repetir, né? E que a gente tivesse esse costume então de entregar a nossa família à Sagrada Família. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Obrigada. Agradecemos então o casal também Rosângela, né? Esses vovós jovens, né? Que deram um show. Então, mais uma salva de palmas para eles. E convidamos então a Salete e o Pedro, né? Espiritualmente, para falar para nós sobre o Santuário Lar e a campanha da Mãe Peregrina. Bem, eu quero dar bom dia a toda a plateia, também a nossa mesa aqui, né? E quero dizer que falar depois da Rosângela e do Padre Fábio não é muito fácil, vocês vão conviver comigo, né? Bem, gente, assim, eu agradeço muito pelo convite de poder estar aqui, poder estar representando a Liga de Família, né? É um prazer muito grande para mim poder falar, principalmente eu poder estar aqui, falar sobre Maria na família e o Santuário Lar. Quero também deixar essa primeira mensagem a vocês. Eu sei que todos aqui, com certeza, são muito marianos, né? Todos louvam muito a Mãe de Deus. Mas eu quero deixar essa pergunta no fundo do coração de vocês. Que lugar a Mãe de Deus está ocupando hoje, diante de todos os desafios do mundo, de todas as alegrias, de todas as tristezas? Como estamos cultivando, mantendo a chama do amor, a Mãe de Deus nos nossos lares? Bem, é para isso então que eu estou aqui, né, para falar sobre a Mãe de Deus e o Santuário Lar para nossas famílias. Vou ficar nesse cantinho aqui, ficou melhor. Bem, nós temos então uma família moderna dos dias de hoje. Essa família, ela está à sombra da cruz. A cruz que representa Jesus Cristo. À nossa esquerda, a Mãe Rainha, a nossa querida Mãe. Sabemos hoje que levar a Mãe de Deus para dentro da nossa casa, diante de todas as alegrias, tristezas, dificuldades, até mesmo discussões, dificuldades financeiras, enfim, gente, não é fácil. Não é fácil hoje constituir uma família dentro do amor. Eu tenho como propósito, para mim, o Santuário Lar é amor.
Pois bem, diante dessa família moderna de hoje, a nossa querida mãe, ela nos vem nos presentear com um lindo presente, que é o nosso santuário lar. Nós temos esse propósito. O que fazemos nós, como família, para mantermos esse presente que a nossa querida mãe nos dá? Exige sim, exige muito esforço de nós, muito esforço de nós. Então, nós temos o nosso querido pai fundador, Padre José Kempis, que eu posso colocar a vocês que ele existe dentro de mim, dentro do meu coração, desde quando eu era muito pequena, onde ele foi levado para o seio da minha família. Então, eu tenho esse carisma muito grande pelo pai fundador. Então, o nosso querido pai, ele lançou a semente do santuário lar para nossas famílias. Ele concretizou essa ideia, ele conseguiu concretizar esse sonho, né? Ele lançou essa semente, como a gente falou, através da carta de Santa Maria, onde ele diz que é para levar a imagem da mãe para os seus lares e ali se dá um lugar de honra, né? É isso que ele pede para nós. A partir dali, se conseguirmos manter a Mãe de Deus ali com nossa vida de oração, nós teremos frutos, nós teremos graças, nós teremos bênção, nós teremos família, nós teremos amor. Pois bem, a renovação do mundo começa nos lares. Isso nós sabemos. É uma vontade do nosso Pai e da nossa Mãe Rainha Três Vezes Admirável também. Pois é na família que a nossa Mãe atua com o poder da graça. Deus quer também ali realizar a sua missão de renovar a família, educar homens novos para o mundo de amanhã. É um desafio, né? É um desafio a gente hoje, como família, a gente ter os nossos filhos, quando os nossos filhos são pequenos, é muito fácil a gente colocar todos eles diante do santuário lar e rezar o terço, né? Agora, depois que eles crescem, a gente sabe, eu posso confessar a vocês que muitas vezes eu fiz isso. Vamos rezar o terço, aí um vai para o lado, outro vai para o outro, outro vai para o outro. Aí eu e o meu marido, a gente reza a primeira dezena, a segunda dezena, a terceira dezena, a gente leva o santuário para eles. Muitas vezes eles estão com sono, a gente termina de rezar o terço no quarto deles. No quarto de um, depois vai no quarto do outro, depois vai no quarto do outro. Na segunda vez, eles já se sentem mais envergonhados. Eles dizem, mãe, então vou fazer assim, vou rezar a primeira dezena contigo. Ok, é um progresso. Vamos rezar então a primeira dezena no santuário, aqui junto, depois eu libero, pode ir para o quarto. Então, gente, o importante é a gente não perder o foco, tá? Família é isso. Então, o nosso pai, querido pai fundador, ele nos ensinou que a família deixou, ensinou a família de Schweitzer esse método original, que é tornar o lar uma família doméstica, onde Maria possa atuar como mãe e educadora, tá? Não adianta ter o nosso santuário lar e nós viver em desarmonia com nossa família. Vale muito mais nós rezarmos uma Ave Maria em harmonia do que rezar um terço que não seja de uma forma harmônica com nossa família. Nós temos que levar a paz,
que é isso que os nossos filhos vão levar para a vida deles depois. Pode passar. Então, o nosso pai fundador disse as palavras, né, durante a carta de Santa Maria, que todos sabem, que é para levar a imagem da Mãe de Deus e dê um lugar de honra nos nossos lares. Então, para nós poder dar esse lugar de honra nos nossos lares, nós temos que seguir essa linha. Assim, essa imagem, a Mãe de Deus, se transformarão em pequenos santuários, nos quais a imagem de graças atuará eficazmente, criando uma terra santa na família e formando santos membros na família. Que é isso que nós queremos como família. Nós queremos que nossos filhos sigam os nossos ensinamentos de família. Então, o que precisa para instituir um santuário lar? Nós precisamos selar a aliança de amor com a Mãe de Deus. O que é selar a aliança de amor com a Mãe de Deus? É uma troca mútua, é um contrato de amor. É a essência da espiritualidade de Schoenstatt. Esta aliança de amor vivida com profundidade nasce toda uma consciência da missão. Quando estamos selando a aliança de amor, estamos nos entregando para a Mãe de Deus. Essa entrega, ela é extensiva na mesma forma de amor ao nosso pai e fundador, Padre José Kendrick. Então, nós temos as 3 graças do santuário lar. Quando rezamos, quando a gente reza diante da imagem da nossa querida mãe, nós temos a graça do abrigo espiritual. Nós abraçamos a mãe e a mãe nos abraça. A fecundidade apostólica. Nós nos tornamos fortes. E nós, com certeza, no nosso dia a dia, nós nos tornaremos, vamos nos transformando ao exemplo de uma família de Nazaré. Que é isso que nós queremos. Que o nosso Pai Fundador quer. Ele quer que nós nos multiplicamos, né? E nos tornamos semelhante à família de Nazaré. Em Schoenstatt, a Mãe de Deus, então, ela tem a missão de nos formarmos a imagem de Cristo, como homem novo que só procura a vontade do Pai. Nós queremos nos tornar, sim, homens novos. Quando nós levamos a Mãe de Deus para dentro da nossa casa, como eu falei antes, que não é fácil, é um compromisso muito grande com a Mãe de Deus. A Mãe de Deus, ela tem um compromisso conosco, que ela diz assim, ali eu me estabelecerei em vosso meio, distribuirei graças em abundância, atrairei os corações juvenis e os educarei a serem instrumentos aptos na Mãe de Deus. Gente, isso é muito profundo. É profundo demais, né? Isso toca na gente. O único compromisso que nós temos com a Mãe de Deus é as exigências da promessa que nós fizemos quando selamos a aliança de amor com a nossa querida Mãe. Nós precisamos rezar, nós precisamos ser autênticos na fé, nós precisamos nos esforçar na nossa vida de oração. Bem, aqui não podia faltar, então, o nosso santuário lar, da minha casa, tá? Aqui tá a minha família, o meu marido Pedro,
À esquerda estou eu e meus 3 filhos, nossos 3 filhos. Na época, eles eram mais assim, uma criança e 2 pré-adolescentes. Hoje eu já tenho 3 adolescentes. Nós já temos 3 adolescentes. Acho que terminou. Então agora, gente, o que eu vou falar? Pode deixar a imagem para o nosso santuário. Vou falar para vocês agora sobre o testemunho. Quanto tempo eu tenho isso? Só 5 minutos. Nossa! Testemunho, então, assim, ó, bem rapidinho. Teve um momento na nossa família que era um momento muito difícil, que eram os filhos adolescentes, pré-adolescentes, que era muito difícil esse momento mesmo. Então, o que aconteceu? No dia do meu aniversário, dia 13 de janeiro, tá? Onde a gente nós já tinha feito aliança de amor, e estávamos, a Rosângela, que era a nossa do grupo, dirigente. Nós já íamos fazer o preparo do santuário lá. Então, eu cheguei em casa, veio aqui no santuário, levou os 3 filhos do santuário e compraram o quadro da Mãe Rainha. E quando eu recebi aquele quadro da Mãe Rainha, nossa, fiquei muito feliz, que maravilha, né? Quando eu abri o pacote, eu disse, mãe, era isso que eu precisava aqui em casa. Aí a gente já decidiu, já deu um jeito de lugar da casa que ia colocar, um queria colocar no quarto, o outro queria colocar num lugar mais reservado, o outro queria colocar na frente, enfim. Aí a gente decidiu, então, que ia colocar o quadro da Mãe Rainha no hall de entrada, tá? Então, aí logo eu já quis evidenciar para fixar na parede de uma vez. Eu disse, não, mãe, tu vai ter que, vamos ficar aqui na parede de uma vez, porque aqui em casa não vai ser fácil, né? Um dia bem difícil, vamos pendurar na parede, vamos lá. Arrumei ali umas flores e colocamos no hall de entrada. Gente, quando eu coloquei o quadro da mãe ali, eu senti a presença da mãe. Senti assim, eu senti que ali a mãe se estabeleceu no nosso lar. Bem, era verão, era muito calor, e nós tínhamos o costume, sempre temos, das crianças dormir com ar-condicionado, né, nos seus quartos. Naquela noite, no dia 13 de janeiro, então, no dia 14, a gente colocou, antes de eu ir dormir, eu fui no quarto da minha filha, era meia-noite, e ela estava com o ar ligado, assistindo um filme. Aí eu cheguei assim e disse para ela, Júlia, vamos deixar uma frestinha da porta do quarto aberta. Adolescente, ela disse, não, eu não preciso. Eu disse, vamos deixar assim. Aí eu fui lá, deixei o cantinho aberto e fui dormir. Quando eu estava dormindo, eu acordei assim com aquele grito ensurdecedor, sabe? Aí eu corri no quarto dela, eu cheguei no quarto dela, ela estava assim, tinha sangue por tudo dentro do quarto. Sangue pelas paredes, jorrava sangue, e ela ali meio que desmaiada, sabe? Aí eu olhei, mas o que aconteceu? Para não deixar vocês assustados. Ela estava olhando um filme e foi no banheiro fechar a janela que estava entrando um mosquito e escorregou no box do banheiro e foi direto no vitrô. E foi se segurar e seccionou o pulso ali. Só que, gente, jorrava sangue que nem uma mangueira. E eu, quando vi aquilo, nossa, eu sentei assim e só vinha a imagem da mãe na minha cabeça. Eu não conseguia fazer nada. Aí eu comecei a gritar, o Pedro veio, levamos ela para o hospital, né? Ela seccionou a veia, cortou, enfim. Então, assim, no final deu tudo certo, a gente voltou para casa, porque a gente estava com as crianças dormindo em casa, a gente saiu, deixou os filhos dormindo em casa, com o quarto puro sangue. A mãe teve o cuidado de fazer com que nenhum acordasse, porque se acordasse não ia encontrar nós em casa, não ia encontrar a Mana, só ia encontrar aquela sangueira só. Então, assim, eu quero dizer para vocês, assim, que esse aí é o atuar da mãe. Tá? Então, eu agradeço a presença de vocês, né? Espero que tenha gostado. Então, assim, eu quero mostrar para vocês o quanto
precisamos cultivar a imagem da Mãe de Deus na nossa família, tá? Nós fomos, assim, ó, abençoados naquele momento, e eu tenho a certeza que foi o atuar da mãe, porque quando a gente foi para o hospital, quando nós estávamos indo para o hospital, nós passamos na frente do santuário, e a minha filha dizia assim, ó, mãe, eu não me deixa morrer. Eu dizia, filha, a mãe rainha três vezes admirada está contigo, a mãe tem certeza. E nós com o braço dela para cima, enrolado numa toalha, nunca foi tão longe chegar até o hospital, né? Chegando no hospital, foi um atendimento muito assim, a médica estava ali esperando, parece, tudo assim, ó, tudo deu muito certinho, sabe? Então, hoje nós só temos que agradecer pela fé, pelo amor. Então, por isso que eu falo assim, ó, que para mim, o santuário lar, dentro de uma família, é amor. Porque se existe o amor dentro da família, nós conseguimos cultivar uma vida de oração. E essa vida de oração se vai construindo, cada dia se vai construindo. Exige sim, exige esforço de nós. Tem momentos que não é fácil, né? Então, me dou a palestra, agradeço a todos. A gente quase que fica sem palavras. De tanta coisa bonita que a gente está ouvindo aqui, que acaba emocionando a gente, e tenho certeza que todos vocês. O Tomé, um momento, teve que respirar mais fundo, né? E agora, essa história da família da Salete do Reinaldo é extraordinária. Muito obrigado, Salete, pela tua participação, pela tua reflexão, pelas conclusões. Mais uma vez, uma salva de palmas. Gente, agora vamos chamar o meu tocaio, o Júlio. O Júlio vai falar sobre a pedagogia familiar. Em 20 minutos, viu, Júlio? Está ficando um pouquinho atrasado, mas os teus 20 minutos serão respeitados. Tá bem. Obrigado, Júlio e Lívia. Eu quero começar saudando como nosso pai saudava. Estimada família de Schanstatt, bom dia. Bom dia. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui sozinho por uma circunstância muito particular na nossa família, e como somos família, vamos entender. A minha esposa está acompanhando de perto a irmã, né? Que o nosso cunhado sofre de Parkinson e está, como dizem os médicos, no compasso de espera para poder encerrar a sua jornada por aqui. Então, ela ficou apoiando a irmã e eu achei muito compreensivo isso. Ainda eu quero acrescentar que eu estou aqui acompanhado de outras 3 famílias do nosso instituto e que eu agradeço muito o apoio, o olhar de vocês para cá, é muito importante. Muito obrigado por terem vindo, né? Luísa Rosane, o Plínio Dariane e o Silvio Herolino. Eu quero dizer para vocês também que nós, a Janiel, constituímos já, eu creio que já parte de 30 anos, o Santuário Lar. Nós levamos a sério esse convite do nosso fundador na Carta de Santa Maria, quando diz: leve a imagem da Mãe de Deus e tenha um lugar de honra em seus lares. E, de fato, isso não é uma palavra vã. O passo decisivo para que nós entrássemos em Schanstatt, nessa família maravilhosa que nós temos representado ali pelas bandeiras das diferentes comunidades, foi um episódio na minha vida pessoal e que eu quero compartilhar com vocês aqui rapidamente.
vamos dizer assim, seguidamente íamos até o santuário de Porto Alegre para a missa de domingo. Mas apenas gostávamos do local, do ambiente, aquela situação do aqui é bom estar, né? Que eu acho que todos nós experimentamos quando estamos próximo a um santuário de Schoenstatt. E numa dessas oportunidades a gente comprou uma estampa da Mãe Rainha e levamos para casa com a ideia de colocá-la num quadro. Entretanto, por nenhuma razão assim objetiva, essa estampa ficou dentro de uma gaveta e ela ficou ali, né? 6 meses depois, eu fui diagnosticado com uma leucemia terrível, uma leucemia que ia avassalar a minha vida. Nós tínhamos um filho, tinha 3 anos na época, e nós, nos nossos sonhos de namoro, eu e a Jane, pensamos em ter uma família numerosa, como o Tomé e a Rosângela. Então, fomos para o tratamento, fomos para a quimioterapia, foi um ano de muita luta, mas, no tempo da hospitalização, a leucemia até que ficou debelada, mas eu tive uma infecção hospitalar terrível, que inclusive chamaram a Jane e disseram para ela: a senhora se prepare porque não tem muitas horas para essa pessoa viver, né? Dada que ia ser uma condição de septicemia. E um médico do hospital, Dr. Gabriel, médico Gabriel, vocês, se quiserem, podem fazer alguma relação com o anjo, se esmerou, né, com toda a vida, e ele realmente, eu sei, depois conversei muito com ele sobre isso, ele passou horas e horas pesquisando a tal da bactéria que o infectava. Entretanto, eles não conseguiam encontrar qual era o bicho, né? E aí alguém lá da minha família, a Jane e alguém da família, lembrou daquela imagem da Mãe de Deus que estava guardada numa gaveta. O meu pai enquadrou essa imagem e essa imagem foi direto para o quarto do hospital. Eu nunca me esqueço. Essa imagem chegou no quarto do hospital às 10 horas da manhã, que era a hora que começava a troca das pessoas que ficavam com a visita. Às 10h20 da manhã, o médico Gabriel passou pelo quarto, abriu a porta de uma velocidade incrível e gritou: encontrei o bicho, está salvo. E, de fato, 10 minutos depois, já estava tomando antibiótico e estou aqui 30 anos depois, um pouco mais. Isso para dizer do poder desta questão de levar a imagem da Mãe de Deus e dar um lugar de honra. A mãe foi a rainha daquela situação naquele lugar. E nós aí entramos no movimento, fizemos uma história, temos uma história, estamos fazendo uma história, e eu quero dizer para vocês que do nosso Santuário Lar Família Tabor é o centro da nossa vida espiritual, é o centro da nossa família, a nossa grande família de sangue, ela elege, e isso não é nós que fazemos, é um milagre exatamente da Mãe, ela elege a nossa casa para todas as celebrações. É uma coisa que para nós às vezes é chato, porque vem sobrinhos, vem meu irmão e outros parentes que querem usar da nossa casa para fazer a sua celebração. Por quê? Porque a gente cria ali um ambiente de Tabor e a minha mãe está no centro da casa como a rainha daquele lar.
segundo lugar, eu queria também dizer o seguinte: eu agradeço pessoalmente, imensamente, quem teve a ideia de nos convidar para trabalhar a pedagogia de Xanxa na Carta de Santa Maria. Porque se tem uma coisa que me é cara, é trabalhar com a pedagogia, porque isso foi a minha vida. A minha vida profissional toda eu trabalhei com isso. E ainda faço como pesquisador, ainda estudo sobre isso. Então eu queria dizer para vocês que a pedagogia é uma ciência mãe de tudo isso que nós estamos vivendo. E que o Padre Keitro, uma habilidade extraordinária, ele refletiu na pedagogia que ele inspirou uma forma de pensar o fato educativo que estava muito próximo de outros filósofos e teóricos que estavam vivendo, que tinham vivido a mesma experiência que ele em campo de concentração. Então, o Padre Keitro, quando se expressa em todas as suas homilias, em todos os seus escritos, inclusive na Carta de Santa Maria, ele expressa uma pedagogia que é uma pedagogia que nos leva a uma espiritualidade encarnada na vida, como esses outros filósofos que fazem parte da mesma geração e que tiveram uma experiência do campo de concentração. Esses filósofos todos, é bom dizer, porque muitas vezes a gente fala do Padre Keitro e não fala de todas as influências que tiveram. Foram influências importantíssimas. E o Padre Keitro, vamos dizer assim, dentro do pensamento e da igreja, ainda hoje, ele é um toque de linha. Ele é alguém que está numa vanguarda e que, por isso, nós temos nele um grande espiritual, né? Uma grande fonte. Então, essa corrente filosófica toda, ela olha o outro, né? Porque se teve coisa mais terrível na história da humanidade foi o que os campos de concentrações nazistas, né? Que olhavam o outro como nada. Né? E aí, não vou entrar nas histórias, mas vocês conhecem muito a história e sabem de fato o que acontecia em total desrespeito do outro. Então, quando o Padre Keitro diz, né, na Carta de Santa Maria, que as famílias é um lugar de união, é um lugar de vida, é um lugar de milagres, é um lugar de tudo, ele está consagrando essa ideia do outro, a grande ideia de viver em comunidade e viver em conjunto. Então, para viver essa espiritualidade de família, o Padre Keitro escreve e já bota algumas linhas nessa carta. Nós todos sabemos, ou talvez podemos ficar sabendo agora, que o Padre Keitro escreve a Carta de Santa Maria, dirigida ao Padre Tique, que era um amigo e companheiro dele. O Padre Tique preparava cerca de 40 casais na Alemanha para a consagração da Liga. E isso ia acontecer no tempo de Pentecostes. Então, como o Padre Keitro não estava lá, estava aqui em Santa Maria, ele escreve uma carta para o amigo e dá nessa carta essas linhas que nós vamos depois, mais adiante um pouquinho, trabalhar. Então é muito importante contextualizar isso. Né? Outra coisa que é importante, que a gente olhe o pensamento amplo do nosso fundador, é que ele se dirigia ao nosso movimento como um movimento de educadores educados. Ele não fala que é um movimento não adjetiva de outra forma, a não ser esta, um movimento de educadores educados. Se nós tomarmos, por exemplo, o Sr. João Cosobon, daqui, né, nós podemos ver concretamente
O que é um educador educado? O seu João fez da sua vida a sua missão de levar a imagem da Mãe de Deus a tantos lugares, né? Eu conheci pessoalmente o pai da Rosângela, que era uma pessoa que também tomou a sério esta missão de levar. Ele levava para o hospital, para os hospitais, para as casas, para as famílias, para o presídio, para tantos lugares a imagem da Mãe de Deus. E essa imagem que o seu José carregava, está lá em Porto Alegre, ainda não apareceu quem tivesse chamado a responder esse chamado de levar a imagem da Mãe de Deus nos seus lugares, né? Uma vez que o pai da Rosângela já faleceu, né? Há quantos anos? Né? 7 anos. Mas até enquanto ele teve vida e vitalidade, ele carregou a imagem peregrina, que era o mão Tiago, o seu irmão. Então, quem sabe falando assim, não aparece alguém com não desperta esta vocação para carregar a imagem da Mãe de Deus, né, em lugares onde ela precisa estar para fazer a sua missão de evangelização. Então, na carta, voltando aqui, na carta, o Padre Kempis faz uma contundente manifestação de uma pedagogia familiar, né? Essa pedagogia familiar, ela tem assim como uma proposta, né? O desafio primeiro é esta frase que a gente já citou, que é levar a imagem da Mãe de Deus e dar um lugar de honra nos lares. Estou passando aqui porque isso tudo eu já falei, vamos adiantar aqui. Senão o Júlio daqui a pouco levanta ali a caneca e nós temos que ir. Bem, depois de levar a imagem da Mãe de Deus, qual era o propósito? O propósito é exatamente esse, né? De forjar homens novos, homens renovados. Se vocês podem imaginar, a experiência que a Salete contou aqui, a experiência que eles tiveram, depois desta vivência em que a mãe foi realmente poderosa e rainha, eles são homens novos. Nós todos somos homens novos e mulheres novas na medida da nossa consagração, né? Na medida que nós entregamos o nosso lar a Deus para que ela ali possa ser a rainha e mãe, né? Então, junto com a imagem da mãe, essa consequência, tornar-nos homens novos. E aí nós adentramos numa importante ciclo de vida que nos propõe essa caminhada de levar a imagem e de ser homens novos. O primeiro ciclo é quando a gente se dispõe a fazer uma aliança de amor com a mãe. Eu acho que essa é a experiência comum de todos nós, né? Estar aberto, entregar a vida, trocar corações, e se a gente puder lembrar aquela passagem, né? Entregar o nosso coração de pedra para a mãe nos dar um coração de carne. A consequência disso é que nós, no momento que nós fizemos a aliança de amor, desperta em nós uma consciência de instrumento, né? Uma consciência de instrumento, de estarmos aqui a serviço de alguma coisa. Deus nos revela isso a partir das graças da mãe no santuário, né? Então, nós estamos aqui como instrumentos para servir. Alguns para formar uma família grande, João, Tomé, que a gente conheceu quando não tinha nem filhos ainda. E a Salete
carregou para uma situação que não foi possível mais ter filhos ali. Né? Mas nós temos muitos filhos. Muitos, muitos, muitos e muitos. Porque na condição de ser professor e a Jane de orientadora educacional, hoje que nós já estamos aposentados, às vezes nós encontramos na fila de uma loja, de um banco, aquele sorriso agradável e bonito que a pessoa olha para nós e diz assim: você não é aquela pessoa, aí lembra da escola do momento, vocês, ou você, ou no caso um ou outro, fizeram grande trabalho e tem grande recordação, então são filhos. Lá mesmo no movimento em Porto Alegre, tem 3, pelo menos, famílias que foram conduzidas a partir do meu trabalho, pessoas que eu conheci e foram e que estão lá, militantes na Liga de Famílias até hoje. Agora, bom, eu falei da aliança de amor, a consciência de instrumento, e aí o maior de todas as heranças que o nosso Pai podia nos deixar, que é a ideia da santificação da vida diária. Todos os dias, né? Revelar uma pequena prática encarnada no nosso curso, no curso das nossas famílias do nosso instituto, nós rezamos, do nosso curso, né? Nós rezamos entre as 6 da manhã e as 9 da manhã este ofício que está na carta de Santa Maria, teu santuário é nosso Nazaré, onde o sol de Cristo irradia seu amor. Né? Então nós fizemos isso como uma condição de levar aquele dia, a santificar aquele dia como a nossa vida diária santificada. Agora, nós não estamos órfãos, nós estamos sempre acompanhados, a nossa espiritualidade é tão rica, para que Ele nos deixou tanta coisa maravilhosa que nós não estamos órfãos. Nós temos Maria, que nos acompanha e que nos protege e que nos abençoa. Nós temos a própria mensagem que lemos todos os dias um pouquinho do Padre Pinter, né? Porque ele nos anima nessa vida diária, e nós temos o santuário filial e o santuário lar. Né? O santuário lar, que é a grande força que nós temos para viver tudo isso. Bom, o Padre Kempner mesmo, na carta, se a gente for dar bastante atenção a ela, nós vamos ver que ele repete esse ofício das 6 da manhã. O ofício das 6 da manhã é o único, obrigado. O ofício das 6 da manhã é o único de todos os ofícios das horas que trata da família. Né? E aí ele usa alguns adjetivos que eu quero destacar para vocês. Primeiro, ele diz assim: feliz união familiar. Mais adiante ele fala, salvação das famílias. Depois ele apela, santidade da vida diária. Que as famílias ajudem a tornar santa a comunidade, sempre prontas a enfrentar os sacrifícios. Qual é a comunidade que ele fala? A grande família de Xanxerez. Né? O padre Fábio falou da importância das famílias para a igreja. E agora aqui nós vamos puxar um pouquinho atrás e vamos dizer assim, a importância das famílias para a obra de Xanxerez. Né? Porque vocês imaginem este familhão todo representado pelas ligas, pelas uniões, pelos institutos e mais a campanha da mãe peregrina, que se agrega a tudo isso, se não tiver famílias aí para inspirar tudo isso. Então, como nosso pai falou, as famílias é o fundamento e a coroa. Cada família, quando é
pensamento de Deus, cada família tem uma missão. E esta missão é o que nós precisamos encontrar pela vida enraizada no santuário lar. Porque se ela está enraizada na vivência do santuário lar, ela está viva e presente. Não preciso destacar aqui o início desta oração. Teu santuário é nossa Nazaré, onde o sol de Cristo irradia seu calor, dizemos mais uma vez, né? Com sua luz clara e transparente, transforma a santa história das famílias. Desperta silenciosa e forte a santidade da vida diária na feliz união familiar. Bem, tudo que o Padre Quente me inspira, eu já li bastante, posso garantir para vocês isso. Tudo que ele fala, tudo que ele inspira, e talvez isso seja o grande calo na mão, na cabeça de quem cuida da sua causa da postulação da santidade, é que o Padre Quente me fala de teoria e de vida, de teoria e de prática. E, né, Padre, a Igreja muitas vezes esteve mais preocupada com a teoria do que com a prática, né? E hoje, a partir do Vaticano II, nós estamos também querendo equilibrar essas duas coisas. E o Padre Quente não é um exemplo disso. Talvez aí esteja uma grande preocupação de quem avalia tudo isso. Irmã Fernanda, uma saudação especial agora que lhe vi. Seja bem-vinda aqui entre nós, viu? A irmã Fernanda é de São Paulo, da comunidade das Irmãs de São Paulo, está morando em Londrina agora, irmã Fernanda? Em Atibaia. Muito bem. Um prazer e uma alegria tê-la aqui. Eu estou super feliz de ouvir vocês trazendo para a vida prática essa carta maravilhosa. Vocês é que estão de parabéns. Amém. Nós promovemos um congresso em Londrina chamado A Beleza do Amor Conjugal. E a irmã Fernanda me deu uma entrevista muito especial que eu guardo até hoje ainda naquela participação dela. Muito obrigado, irmã, viu? Bom, a nossa instrumentalidade de família, ela está totalmente dedicada, totalmente dirigida ao dono da vida, que é Deus, né? E nela nós encontramos uma dimensão profética, uma dimensão sacerdotal e uma dimensão pastoral. A grande questão, que vamos dizer assim, aquilo que já foi dito aqui, que é um desafio do processo pedagógico que o Padre Quente nos inspira e que está na Carta de Santa Maria, é o processo de autoeducação. A autoeducação é o ponto, vamos dizer assim, prático, alvo de tudo que nós ouvimos do Padre Quente. Né? Então, a autoeducação, ela exige de nós dedicação, ela exige autonomia e ela exige o reconhecimento da nossa debilidade humana. Porque se nós não reconhecermos a nossa debilidade humana, nós somos prepotentes e arrogantes e não aceitamos na nossa vida um processo de autoeducação. Então vou terminar. Também nós ainda contamos com o ideal pessoal, o propósito particular e o horário espiritual para viver tudo isso. E muito assim, precisamente, o Padre Quente nos ensina a ter um diário. Um diário onde nós possamos ir anotando tudo isso para que a gente, num olhar retrospectivo, como se nós estivéssemos vendo um romance da nossa vida, nós possamos ver ao longo do tempo aquilo que nós já conquistamos,
pedagogicamente e aquilo que nós ainda precisamos melhorar e avançar. Então, eu só queria dizer para vocês que está claro ainda na Carta de Santa Maria, e depois cada um pode buscar isso, está claro a pedagogia do ideal e a pedagogia das vinculações. Não há processo educativo se não houver uma clareza de ideal. E também não há ninguém nesse mundo que seja um educador que não tiver do seu lado vinculado os seus educandos. A educação não é um processo de dois lados independentes, não, é de dois lados implicados sempre um no outro. Né? Bom, e para terminar, então, a gente só coloca aqui uma frase do padre. Está desligado? Eu acho que. Bom, Não fui eu, viu, Júlio? Obrigado, Júlio. Eu só termino aqui, eu acho que a bateria se foi. Uma frase que nós tivemos e que nós queremos deixar aqui como final para a reflexão final. Se no documento de fundação a Mãe de Deus prometeu cuidar de nossa pátria, que a nossa pátria volte a ocupar a frente do velho mundo, sabemos que o caminho para alcançar este objetivo tem necessariamente que passar por ilhas santas de famílias chastatianas. A Mãe Teresa Admirável cumprirá a sua promessa se nós aceitarmos as condições postas no documento de fundação. É assim que o nosso pai termina a Carta de Santa Maria e é assim também que eu termino aqui com vocês. Muito obrigado e sejamos muito felizes nessa espiritualidade. Então, nós queremos, mais uma vez, agradecer aos nossos painelistas que foram brilhantes em suas explanações. E se a gente tivesse mais tempo, a gente passaria o dia inteiro aqui ouvindo eles falar essas coisas maravilhosas. Mais uma vez, uma salva de palmas. Para que vocês gravem bem. Padre Fábio. Eu não lembro se a Emília falou, ele é o assessor arquidiocesano da Pastoral Familiar. Falou. A irmã Fernanda Malanche, quem falou aqui, o Júlio falou, também muito tempo ela trabalhou na CNPB como, não tinha como assessor, para não ser cargo, mas em função da Pastoral Familiar. Então eu até gostaria de lhe apresentar pessoalmente depois para vocês conversarem. Bom? Salete. Palmas para a Salete. E o meu xará tem que ser palmas dobradas, porque tem dois. E palmas dobradas também para que agora é um casal, né? Tomei, casal?